Que tal imaginarmos uma linha do tempo histórica e viajarmos de 2021 para 1920, refletindo sobre a saúde pública na década de 20 e abordando os principais fatos, como, por exemplo, o fato de, naquela época, poucas pessoas terem acesso à saúde. Mas e as pessoas que não tinham esse acesso? O que elas faziam quando pegavam um simples resfriado ou uma doença grave? Não é uma abordagem interessante? Então, antes de falar da década de 20 de forma cronológica, vamos abordá-la de forma geral. A história da saúde pública no Brasil tem sido marcada por sucessivas reorganizações administrativas e edições de muitas normas. Da instalação da colônia até a década de 1930, as ações eram desenvolvidas sem uma significativa organização institucional. Mas a partir daí, iniciou-se uma série de transformações, ou melhor, foram criados e extintos diversos órgãos de prevenção e controle de doenças. Já em 1920, a saúde pública adquiriu um novo relevo no discurso do poder. Há tentativas de extensão dos seus serviços por todo o país. Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz, criou propaganda de educação para a saúde, expansão de atividades de saneamento em âmbito nacional, licença para gestantes e a criação das caixas de aposentadoria e pensões aos funcionários das ferrovias. Também vetou a admissão de menores de 12 anos em fábricas. Em 1921, foi aprovado o novo regulamento do DNSP pelo Decreto número 15003, de 15 de setembro de 1921. Conhecido como Reforma Carlos Chagas, o ato ampliou a corporação de governo federal com os estados através da Diretoria de Saneamento e Profilaxia Rural, que centralizava o combate às endemias rurais. Além de estender a ação do DNSP, o regulamento integrou novos assuntos às suas competências, o que mais uma vez significou alterações em sua estrutura para dar conta de novas atribuições. A opção de Chagas em investir na qualificação de pessoal cujas funções se ligavam às atividades de saúde pública manifestou-se na criação em 1922 da Escola de Enfermagem Ana Nery. Em 1923, foi aprovado um novo regulamento para o DNSP, que consolidava em suas atribuições muitos dos serviços que já eram executados pelo órgão, mas não estavam expressos em seu texto legal. Foi incorporada às suas competências a responsabilidade pelos estudos e trabalhos sobre a higiene industrial e profissional, pela defesa sanitária fluvial ao lado da Marinha e pelos serviços de higiene infantil do Distrito Federal, e a estados que firmassem acordos com a União. No caso da estrutura, destaca-se a inclusão do Hospital Geral de Assistência no Regulamento Geral, incorporado ao DNSP em 1922. Data de 1923 a Lei Federal que fez dos ferroviários no setor privado os precursores do direito a um pagamento mensal durante a velhice, conhecida como Lei Eloy Chaves. A norma é considerada a origem da Previdência Social. Foi sobre esse alicerce que o sistema previdenciário cresceu até chegar ao modelo atual, que paga aposentadorias e pensões e outros benefícios a 35 milhões de brasileiros nos setores público e privado. A Lei Eloy Chaves obrigou cada companhia ferroviária do país a criar uma Caixa de Aposentadoria e Pensão, CAP, departamento incumbido de recolher a contribuição do patrão e dos funcionários e pagar o benefício aos aposentados e pensionistas. Em 1925, também houve investimento na qualificação de pessoal cujas funções se ligavam às atividades de saúde, que foi o curso de Higiene e Saúde Pública da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Mesmo a saúde marcada pela primeira vez como questão social no Brasil, o acesso ao atendimento continuava precário, principalmente para quem não possuía trabalho de carteira assinada e classes mais baixas da sociedade. E agora, falando de 1928,
foi quando aconteceu a última epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Essa epidemia aconteceu entre os anos de 1928 e 1929, quando um surto totalmente inesperado aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e em mais 43 localidades do estado. Essa epidemia deixou 436 mortes. Foi um choque total para a população e a comunidade científica. Até porque, nessa época, já acreditava-se que a cidade tinha se livrado dessa doença em 1907, após as campanhas bem-sucedidas de Oswaldo Cruz. A gestão de Carlos Chagas destacou-se mais uma vez pelo combate ao surto de febre amarela no Rio. E agora falando de 1929, o qual foi marcado por uma crise política, a qual emergiu devido à quebra da Bolsa de Nova York. No Brasil, evidenciou-se os limites do modelo econômico nacional agroexportador. Também, no campo político nacional, teve lugar ao movimento político-militar, o qual colocou Getúlio Vargas à frente do governo, a Revolução de 30. O tal presidente rompeu com o domínio oligárquico que marcara a Primeira República. No início do governo de Vargas, ele deu prioridade a uma reforma administrativa, a qual estabeleceu 2 novos ministérios, o da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho. O MESP, criado pelo Decreto número 19.402, de 14 de novembro de 1930, o qual subordinaria o DNSP e centralizaria as questões pertinentes às políticas públicas para a área, configurando então um novo marco no processo de industrialização da saúde pública no Brasil.